Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Oswaldo Mesquita Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a evolução do pensamento econômico. A economia, ela evoluiu. Se nós pegarmos na época das cavernas, o homem ele estava lá dentro da caverna, ele saía para se alimentar e voltava, e a preocupação dele então era o quê? Sobrevivência e alimentação. Porém, a sociedade evoluiu e com ela a economia também evoluiu. Então, datado de históricos, nós começamos a entender a economia lá na Grécia Antiga com os gregos, Aristóteles, Platão e Xenofontes. Eles começaram a estudar basicamente a economia do lar e a economia pública. Olha que interessante, a palavra economia ela é a fusão de duas palavras, oikos e nomos. Oikos no grego significa casa e nomos, estudo, lei. A junção dessas duas palavras, oikos e nomos, surge a palavra latina economia, e ela vem lá da Grécia Antiga. A economia foi evoluindo e os sistemas econômicos foram evoluindo. Tivemos a fase do feudalismo, onde os reis queriam bastante terra para ter poder, para pegar essa terra, alocar essa terra para os vassalos e recolher impostos. Esse modelo se exauriu e foi substituído pelo modelo mercantilista, no qual também os reis se preocupavam em expansão territorial, porque eles buscavam um processo de entesouramento, ou seja, conquistar novas colônias, encontrar ouro, encontrar prata e entesourar isso. Quanto mais tesouro, quanto mais prata, maior seria o seu poder. Então, uma expansão colonialista muito grande. É dessa época que data o período dos descobrimentos. Esse modelo econômico também encontrou exaustão e foi substituído pela chamada escola fisiocrática. Esse modelo econômico estava baseado no quê? Na riqueza produzida pela terra, na agricultura. Seu principal teórico era o francês François Quesnay. Inclusive, na época, ele era francês e ele criou um livro chamado Tableau économique, onde estava escrito tudo, o valor de todas as coisas. Esse modelo e essa escola fisiocrata, ela foi substituída por um pensamento econômico mais sólido e mais moderno para a época. Então nós estamos falando dos anos 1700, com o escocês, o inglês, nascido na Escócia, o filósofo chamado Adam Smith. Adam Smith é considerado o pai da economia. E ele entendeu que o que gera riqueza não é a terra, não é o tesouro que está encastelado, e sim a quantidade de trabalho que é incorporado a um bem. A economia na época era muito rudimentar. E o Adam Smith, observando a economia da época, observando a sociedade, ele criou a teoria da mão invisível. Ou seja, a economia vai resolver os seus problemas por si só, ela vai sempre buscar o equilíbrio. Se uma mercadoria está com um preço muito baixo, é porque existe um excesso de oferta. Como se resolve? Simples, se reduz a produção e ela volta ao equilíbrio. Se uma mercadoria está com um preço muito alto, é porque ela está em falta. Como se resolve esse problema? Simples, se aumenta a produção, o preço abaixa, tende a voltar para o equilíbrio. Nessa época nasceram vários outros economistas e o pensamento econômico clássico foi se transformando e foi incorporando novos conceitos. Davi Ricardo, com a teoria que a mercadoria possui dois preços, o valor natural e o valor de mercado, sem contar que o Davi Ricardo ainda criou a teoria das vantagens comparativas, extremamente importante para a economia da época. Thomas Malthus, que entendia que a economia ela vivia de ciclos econômicos e que esses ciclos iriam gerar um caos devido ao descompasso entre o crescimento populacional e o crescimento de produção. E essa escola clássica foi rebatida pelo pensamento marxista. O pensamento marxista teve seu principal pensador, Karl Marx. Marx entendia que o capitalista detém poder pela expoliação da mais-valia do trabalhador. O que é essa mais-valia? É a diferença entre o que custa a mercadoria para ser produzida e o valor de venda dessa mercadoria que o capitalista se apodera. Depois dos marxistas tivemos os neoclássicos com Alfred Marshall e os keynesianos com Keynes.
Keynes é um economista inglês que viveu o período extremamente crítico da Grande Depressão Americana. E Keynes, dentro dos seus escritos, ele entende a importância do trabalho, a importância da moeda e do juro para a economia. E ele cria o pensamento keynesiano que busca uma maior intervenção e regulação do mercado pelo Estado. O Estado, em um momento de crise, entra, regula, terminada a crise, ele se ausenta da economia. E tem o pensamento de Michael Kalecki, que é uma intervenção estatal nos moldes de Keynes, só que um pouco mais, por um período maior de tempo. Gostou? Quer saber mais? Leia o nosso material, faça o medidor de aprendizado. EAD Univel, sempre perto de você.